Saiba todos os seus direitos. É hora do Direito da Gente no Tarde Total, com Luana Carvalho e Eduardo Sandim. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024 e retornamos com o nosso quadro Direito da Gente com o Dr. Edinaldo Sandim, trazendo o tema que havíamos começado no primeiro programa da semana passada, que é o direito condominial. Dr. Edinaldo, uma boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Eduardo Sandim, Luana Carvalho, boa tarde. É um prazer mais uma vez aqui fazer parte, desse programa Tarde Total da Estrada Real. Um programa que traz bastante alegria, bastante conhecimento, bastante troca de ideias e para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Seguindo aqui, como na semana passada, a gente falando de direito condominial, Essa semana hoje estarei falando sobre as assembleias e no caso de destituição do síndico. Eduardo e Luana, veja bem, os condomínios eles foram contemplados pelo Código Civil, que modificou a antiga lei, mas porém ainda válida, a Lei 4.591 de 16 de dezembro de 64. No capítulo 7º do Código Civil, elenca 29 artigos específicos sobre as relações condominiais, indo do artigo 1331 ao artigo 1358, onde determina direitos e deveres a serem seguidos, tanto pelos síndicos, também pelos moradores, demonstrando assim que há responsabilidade para todas as partes envolvidas na vida em condomínio. As assembleias de condomínio elas estão reguladas pelo artigo 1350 ao artigo 1355 do Código Civil. São 5 artigos do Código Civil que regulam sobre as assembleias condominiais. Hoje eu vou estar falando sobre os tipos de assembleias. Falarei sobre assembleia ordinária e assembleia extraordinária. Vamos lá, a assembleia ordinária, o principal assunto dela é prestação de contas, previsão orçamentária e eleição para síndico. Ela tem uma periodicidade definida. Nos condomínios nos quais nós temos uma assessoria, nós fazemos uma assessoria jurídica para eles, são determinados um mês de cada ano e qual será feita essa assembleia ordinária. Então, será discutido o quê? A prestação de contas, previsão orçamentária e eleição de síndico. Sabendo que a eleição de síndico é a cada 2 anos, Então, um ano não haverá essa eleição de síndico, no outro sim. Então ocorrerá dessa forma. Boa tarde, doutor Edinaldo. Você poderia falar para a gente como funciona uma assembleia ordinária? Luana, veja bem, o artigo 1350 do Código Civil, ele determina que o síndico irá convocar anualmente uma assembleia ordinária, na forma prevista na convenção, a fim de apresentar ali as prestações de contas, podendo os condôminos na Assembleia aprovar ou não essa prestação de contas. Nessa Assembleia, a parte contábil do condomínio, sendo receita e despesas, é mostrada a todos os condôminos, demonstrando ali onde foi empregado os valores arrecadados da taxa de condomínio. Nessa mesma Assembleia é apresentada também uma previsão orçamentária para os próximos 12 meses, onde a contabilidade ou a administração irá verificar se haverá necessidade de majorar ou manter o valor da taxa de condomínio. Então, essa previsão orçamentária, muitas das vezes, já coloca ali o aumento que o funcionário terá, o funcionário da portaria, o funcionário da limpeza, e com isso, automaticamente, anualmente, essa taxa de condomínio ela tem que ser majorada. E muitas das vezes, eles majoram por um valor um pouco mais alto, e essa parte excedente, quando não gasta por algumas despesas emergenciais, ela vai para um fundo de reserva. Como funciona uma assembleia extraordinária? Luana, diferentemente da assembleia ordinária, a assembleia extraordinária ela não tem uma periodicidade definida.
Nós vimos lá que a ordinária ela tem uma periodicidade definida, que é a cada 12 meses, né? A extraordinária não. A extraordinária, na realidade, ela aborda vários assuntos, né? Assuntos diversos, como obra grande, alteração no regimento interno, questões legais emergentes, né? Então, todos esses assuntos são tratados nas assembleias extraordinárias. E as assembleias extraordinárias, elas podem acontecer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses. Vai depender das questões emergentes que possam acontecer, né? E essa assembleia, ela é convocada para atender uma demanda emergencial ou algum assunto que seja relevante para os moradores do condomínio. Doutor Edinaldo, como é feito para que essas assembleias tenham validade e para que os condôminos possam respeitar as decisões ali tomadas? Eduardo, em relação à sua pergunta, é muito importante a gente estar afirmando que para ter uma validade, né, específica, cada assembleia é necessário alguns passos, né, como a convocação, onde todos os moradores devem ser avisados, né, dessa assembleia, a preparação, que é a ciência por parte dos condôminos dos tópicos que serão abordados, a realização, que são as questões que serão apresentadas e discutidas e votadas pelos condôminos presentes. Evidentemente que em alguns casos é necessário um quórum específico para a tomada de decisão, como, por exemplo, alterar a convenção do condomínio. É necessário 2/3 dos condôminos para aprovação dessa natureza. E na maioria dos demais assuntos são aprovados em maioria simples, né? A metade mais um já faz com que seja aprovado aquela demanda. E o ponto principal é o registro dessa ata, né? Tudo que é discutido e aprovado em assembleia deve ser registrado, né, no cartório, em ata que deve ser assinada pelos participantes da reunião. Essa etapa é a etapa crucial para garantir assim a validade das decisões tomadas naquela assembleia. Doutor Edinaldo Sandim, um síndico pode ser destituído? Como isso pode ocorrer? Eduardo Sandim, essa pergunta é extremamente importante. Diversos condomínios que nós já trabalhamos, com assessoria e tudo mais, a gente percebe que grande parte dos condôminos, às vezes, estão insatisfeitos com o síndico. Às vezes tem motivo, às vezes não tem, né? Agora, em relação à destituição do síndico, não é impossível e também nem ilegal realizar a destituição de um síndico. Só é necessário seguir o que manda a lei, né? Nesse caso, o Código Civil, em seu artigo 1349, que trata sobre o assunto, assegura que a Assembleia especialmente convocada para este fim, estabelecido no parágrafo 2º, informando que ali poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Então, assim, o síndico ele tem muitas obrigações, né? Tem muitas responsabilidades, inclusive o próprio síndico ele pode responder com seus próprios bens quando trouxer algum prejuízo para o condomínio, né? Então, é extremamente relevante essa sua pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, nós temos que aguentar esse síndico que está fazendo coisas erradas por 2 anos. Não negativo. Pode sim, existe a maneira correta de destituir o síndico, e não somente o síndico, tá? Como membros também do conselho, ok? Esse é o nosso Direito da Gente desta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Na próxima semana eu estarei falando sobre o síndico, suas funções, suas responsabilidades, tarefas e obrigações fiscais. Portanto, até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos os ouvintes da Estrada Real FM, uma boa tarde ao Eduardo Sandim e a Luana Carvalho. Até lá! Doutor Edinaldo Sandim retorna na próxima quarta-feira, abordando sobre o síndico. Você que é síndico de algum condomínio, preste atenção na semana que vem. Vai vir dicas importantíssimas para você. Esse é o nosso Direito da Gente com o doutor Edinaldo Sandim. De volta na próxima quarta-feira.
Saiba todos os seus direitos. É hora do Direito da Gente no Tarde Total, com Luana Carvalho e Eduardo Sandim.